Olá, meu nome é Willa, e eu e o grupo composto por mim, pela Andressa, pela Carolina, pelo João Vitor e pela Tamires, nós vamos apresentar os institutos da busca e da apreensão, previstos a partir do artigo 240 do Código de Processo Penal Brasileiro, e o nosso objetivo, até o fim da apresentação, é trazer os conceitos, a natureza jurídica, as características, os requisitos e também a jurisprudência acerca da matéria, tá bom? E para começar, então, iniciando pelos conceitos, né, no que consiste a busca, no que consiste a apreensão? Porque muitas vezes é comum que as pessoas citem os dois institutos como se fossem um só, mas um não se confunde com o outro e são independentes, podendo ocorrer um sem o outro, como eu vou dar um exemplo. Bom, a busca, então, é uma diligência que tem por objetivo encontrar tanto objetos quanto pessoas. Já a apreensão é a própria medida de constrição desse objeto ou dessa pessoa, que vai colocar ele sob a custódia do Estado, tá? Nesse sentido, qual é a natureza jurídica, então, desses institutos? E aí eu vou me recorrer ao professor Renato Brasileiro, que na obra dele faz questão de distinguir que a busca e a apreensão, elas estão ali situadas no Código de Processo Penal, no título 7, intitulado da prova. Só que elas não são meios de prova, elas são meios de obtenção de prova. Como assim? Vou citar um exemplo. Vamos supor que a gente tem uma busca e dessa busca a gente tem como resultado a apreensão de um documento. É esse documento que no processo penal, na persecução penal, vai poder ser utilizado como meio de prova. Então, ele sim é um meio de prova, mas a busca e a apreensão, elas são classificadas como meio de obtenção de prova, tá? E aí, dito isso, conceituados, então, o que é a busca, o que é a apreensão, inevitavelmente, quando a gente trata desses institutos, a gente vai acabar colocando dois polos em conflito, dois polos constitucionais em conflito, que são, de um lado, o poder-dever do Estado de apurar as infrações penais e responsabilizar os respectivos autores. Esse poder-dever do Estado está previsto principalmente em dois artigos da Constituição. No artigo 144, que trata da segurança pública e trata também da apuração penal, e no artigo 129, quando traz ali as funções essenciais do Ministério Público. E é esse polo que vai acabar podendo conflitar, no caso concreto, com outro polo constitucional, que são os direitos fundamentais individuais, principalmente três. O primeiro, previsto no artigo 5º, inciso 10, que é o direito à privacidade e à intimidade. O segundo, previsto no mesmo artigo, mas no inciso 11, que é o da inviolabilidade de domicílio, quando a gente está falando ali de uma busca domiciliar. E o terceiro, que em última instância, né, pode acabar sendo atingida, é a própria dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso 13 da Constituição Federal. E então, pensando nesse conflito, né, desse poder-dever com os direitos e garantias individuais, que no caso concreto a gente vai precisar ali de um balizador, né, que vai acabar sendo o princípio da proporcionalidade. Ou seja, é esse princípio que no caso concreto vai equilibrar esses dois polos de tensão. Bom, e no que consiste então a proporcionalidade, né? A doutrina traz 4 aspectos da proporcionalidade que vão precisar ser observados ali no caso concreto. O primeiro é a adequação, ou seja, se aquela medida, né, se aquela busca, se aquela apreensão, ela é apta a alcançar a finalidade a que se pretende, né? Então, primeiro é preciso definir qual é a finalidade daquela investigação, né, para saber se a busca e a apreensão vai ser adequada. Sendo adequada, é preciso ver se ela será necessária,
que é o segundo requisito. A necessidade significa que o Estado ele vai precisar avaliar todas as alternativas para se atingir aquele objetivo e escolher a menos invasiva, né? Então, a busca e a apreensão ela precisa ser a última ratio. É preciso ver ali se não tem um outro meio menos invasivo de atingir o objetivo daquela investigação. Sendo adequado e sendo necessária a medida, a gente vai passar para o terceiro requisito, que é a proporcionalidade em sentido estrito, que significa que os benefícios daquela medida, eles precisam superar o sacrifício imposto ao indivíduo, tá? Então, é preciso observar esses 3 elementos para que, no caso concreto, não haja ali um extrapolamento desse poder-dever do Estado a respeito da investigação penal. E, por fim, uma parte da doutrina traz também como um 4º requisito a justificação, né? Ou seja, essa decisão ali a respeito da busca, da determinação da busca e da apreensão, ela precisa ser fundamentada, ela precisa ser justificada de acordo com as características daquele caso concreto, tá? E aí, a gente vai, resumindo tudo que eu falei, a gente vai ter uma busca e uma apreensão legítimas, né? Quando ela for adequada, quando ela for necessária, quando ela for proporcional em sentido estrito e quando houver a sua justificação no caso concreto. E como exemplificação, né, do princípio da proporcionalidade, a gente trouxe aqui um habeas corpus 118.533 de São Paulo. A gente trouxe um trechinho dele que diz que o processo penal democrático, ele exige que o poder de investigar seja exercido com racionalidade, com moderação e com respeito à dignidade da pessoa humana, tá? Então, para ele ser legítimo, ele precisa observar esses requisitos na hora da sua aplicação, no caso concreto. Agora eu vou dar prosseguimento, né, falando sobre a busca domiciliar, que é um importante instrumento de investigação, classificado como meio de provas, né, e vai se tratar basicamente de uma diligência realizada pelo Estado, com o objetivo de localizar pessoas ou objetos relacionados à prática de uma infração penal, que pode resultar na apreensão desses elementos. Então, do ponto de vista constitucional, o tema ele encontra fundamento lá no artigo 5º, inciso 11, e que vai estabelecer, né, que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Isso significa que ninguém pode nela ingressar sem consentimento do morador, salvo em hipóteses excepcionais, quais sejam, né, o flagrante delito, o desastre, a prestação de socorro, ou durante o dia, né, mediante determinação judicial. E essa previsão ela demonstra que estamos diante de um direito fundamental diretamente ligado à proteção da intimidade e da vida privada. Já no plano infraconstitucional, a busca domiciliar ela é regulamentada a partir do artigo 240 e especialmente no parágrafo 1º, que prevê, né, que essa medida ela pode ser realizada quando houver fundadas razões que justifiquem, como, por exemplo, prender criminosos, apreensão de objetos ilícitos, coleta de elementos de prova. Só que essa expressão, fundadas razões, ela é bastante criticada pela doutrina, pois ela possui um conteúdo muito aberto, que pode dar margem a interpretações subjetivas. Inclusive, o Aury Lopes Júnior diz que essa medida ela só pode ser legítima quando houver um mínimo suporte probatório. Ou seja, não pode ser utilizada como um primeiro ato investigativo. E aqui também é essencial destacar, né, o conceito de casa, que deve ser interpretado de maneira extensiva e não deve se restringir apenas, né, à moradia convencional.
Então, sob a ótica do artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal, o termo domicílio ele ganha uma acepção ampla, né, abrangendo, além da residência, qualquer aposento ocupado de habitação coletiva, compartimentos habitados ou locais não abertos ao público onde se exerça profissão ou atividade. Então, nessa linha, para efeito de proteção jurídica assegurada lá pelo artigo 5º, inciso 11 da Constituição, né, o conceito normativo de casa é abrangente e vai se estender, né, a qualquer tipo de habitação, desde que esteja ocupado, né, com base nessa previsão do Código Penal. Também é interessante acerca, né, da proteção da Constituição, que ela vai expandir consideravelmente a eficácia, né, dessa garantia e vai coibir ingerências arbitrárias em vários cenários. Por outro lado, essa inviolabilidade, né, domiciliar, ela não alcança imóveis sem qualquer indício de habitação. Então, seja ela habitual, seja ela temporária, como no caso dos depósitos de drogas, por exemplo. Então, da mesma forma, também, por exemplo, veículos, eles não são considerados casa, né, exceto quando eles possuírem compartimentos para moradia ou descanso noturno, que é o exemplo, por exemplo, dos trailers. E falando um pouco sobre os fundamentos, né, a finalidade da busca domiciliar, ela é essencialmente probatória e vai servir para viabilizar a produção de provas, permitindo a apreensão de objetos, né, a localização de pessoas, a obtenção ali de elementos que sejam relevantes para a reconstrução dos fatos. Só que por se tratar de uma medida que é extremamente invasiva, ela exige a presença de pressupostos muito rigorosos, né, como a justa causa e o chamado fumus commissi delicti, ou seja, indícios que sejam suficientes da prática de um crime. Então, nesse sentido, o artigo 240, no parágrafo 1º do Código de Processo Penal, ele autoriza a realização de busca em domicílios para, por exemplo, aqui no início, né, prender criminosos, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, e todo um rol, né, ali. E, inclusive, sobre esse rol, né, há uma divergência doutrinária. Por exemplo, o Torinho Filho, ele diz que essa enumeração do 240, parágrafo 1 do Código de Processo Penal é uma enumeração taxativa, que se fundamenta no princípio de que as restrições às garantias individuais, elas exigem previsão legal estrita. E no mesmo sentido, o Aury Lopes ele considera a extensão do rol extremamente conceitual e que a existência de cláusulas, né, que são genéricas, não vislumbra a possibilidade de interpretação extensiva ou até mesmo analógicas. Ainda mais por se tratar justamente de uma medida que é restritiva de direitos fundamentais. Só que, por outro lado, vai ter o Guilherme de Souza Nucci, que vai sustentar que esse rol possui um caráter exemplificativo. Então, para proteger o indivíduo e a integridade de seu lar, o ordenamento jurídico ele vai impor, né, uma série de normas que regulamentam a mitigação do direito à inviolabilidade do domicílio, nos termos lá do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. E é uma medida, então, de caráter excepcional que é pautada no interesse público.
E então a gente tem o artigo 245, que vai dispor que as buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir, que se realizem à noite. E antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador ou a quem o represente, intimando em seguida a abrir a porta. Então, quando a gente fala em busca domiciliar aqui, né, surge uma discussão que é muito importante sobre o que a lei vai considerar como dia e noite para cumprimento do mandado judicial. E, tradicionalmente, se utilizava por analogia o artigo 212 do Código de Processo Civil, né, que entende que o período noturno seria de 8 às 6 da manhã. Porém, com a entrada em vigor da Lei número 13.869 de 2019, especialmente por conta do artigo 22, parágrafo 1º, inciso 3º, surgiu uma nova interpretação sobre esse limite temporal. Então, mais recentemente, o STJ, no julgamento dos recursos ordinários em habeas corpus 196.481 e 196.496, ele passou a adotar o entendimento de que o período diurno ele corresponde ao intervalo entre 5 e 9 horas da noite, independentemente da existência de luz solar. Então, assim, o mandado de busca, né, domiciliar, ele deve ser cumprido ou pelo menos ter iniciado dentro desse período. Isso significa que a diligência ela pode, né, se estender ali após as 9, mas ele tem que ter começado legalmente dentro desse período permitido. Fora desse intervalo, a busca ela, né, pode ser considerada ilegal e, inclusive, configurar o abuso de autoridade conforme a previsão da Lei 13.869 de 2019. E aqui também é essencial destacar, né, que essa diligência, o procedimento de diligência, no caso, né, que deve ocorrer por determinação ou presença direta do magistrado, e tal ordem deve ser formalizada em um mandado judicial, assinada pelo juiz e pelo escrivão. Isso tudo está no Código de Processo Penal descrito, né, esse procedimento, e deve conter obrigatoriamente a justificativa e os objetivos da medida, além da identificação precisa do imóvel e de ser proprietário ou residente. E embora essa diligência ela não represente uma função que é a clássica das forças policiais, a sua execução por tais instituições ela é considerada legítima, né? E isso vai decorrer, né, do entendimento de que a atividade se insere no âmbito da polícia extensiva, e da manutenção da ordem pública, né, e isso assegura a validade jurídica das provas coletadas durante o ato por esses agentes. E no curso da diligência, né, pode também ser apreendido eventuais bens que não tenham sido discriminados expressamente no mandado ou na decisão judicial correspondente, desde que esses objetos estejam vinculados ao objetivo ali da investigação. E ao fim, né, da diligência, deve ser lavrado o termo ou auto de apreensão, né, e o teor deve ficar ali adstrito aos elementos relacionados com os fatos sob apuração, devendo ser assegurada a defesa. Só que, no entanto, né, o acesso à íntegra dos dados obtidos no cumprimento do mandado judicial devem ser assegurados ao investigado, né. E aí os executores vão lavrar o auto circunstanciado, assinando-os com 2 testemunhas presenciais nos termos do artigo 245, parágrafo 7º.
E sobre a busca em escritórios de advogadas, né, com as alterações que foram trazidas ali pela Lei 11.767 de 2008, a inviolabilidade, né, do escritório, do local de trabalho do advogado, ele passou a receber uma proteção maior. E, assim, a busca e a apreensão nesses locais somente podem ser determinadas quando existirem indícios de envolvimento do advogado na prática criminosa. E, além disso, a lei garante que essa diligência tem que ser acompanhada por um representante da OAB e proíbe a utilização de documentos ou objetos ou informações que pertençam aos clientes do advogado, né, salvo se esses clientes também estiverem sendo investigados como coautores ou partícipes, né, do crime que está sendo investigado. E, entretanto, é importante também destacar que essa proteção ela não se estende automaticamente a qualquer local vinculado ao advogado, né? A jurisprudência entende que para haver necessidade da presença de representante da OAB durante o cumprimento da medida, é indispensável comprovar que esse local, sei lá, uma residência, por exemplo, seja efetivamente utilizado para o exercício da advocacia, né, e que funciona como uma extensão do escritório profissional do advogado eventualmente investigado. E passo minha palavra para o próximo. Gente, eu me chamo Tamires e agora eu vou falar um pouquinho sobre o consentimento do morador e o vício do consentimento quando ocorre essa abordagem policial. Em primeiro momento, é importante enfatizar que a inviolabilidade do ensino é uma garantia constitucional permitindo a entrada do policial sem mandado apenas em situações excepcionais, como flagrante delito e devidamente justificado. As jurisprudências atuais entendem que o consentimento do morador para a busca domiciliar deve ser válido, livre e inequívoco, não bastando a mera suspeita ou alegação policial. Assim, de acordo com o habeas corpus número 73.2932 de São Paulo, o ministro Rogério Cruz definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas é legítimo quando há fundadas razões justificadas pelas circunstâncias do caso concreto de que está ocorrendo situações de flagrante delito no interior da residência. E ao decorrer da minha apresentação, eu vou trazer as passagens desse ministro nesse julgado do habeas corpus, porque foi um acórdão bem delineado, falou exatamente os pontos que eu vou tratar agora na minha apresentação e eu achei bem completo. E agora tratando um pouco sobre o vício de consentimento, eu trouxe a doutrina do Aury Lopes Júnior, que ele desenvolve essa ideia do vício de consentimento, dizendo que é decorrente da chamada intimidação ambiental, afirmando que a presença policial, especificamente em situações de prisão ou abordagem coercitiva, pode impedir uma manifestação verdadeira de vontade, uma manifestação verdadeiramente livre da vontade do morador. E apesar do morador verbalizar concordância, não se pode presumir automaticamente que houve essa manifestação livre e automática de vontade. E aí, ainda nesse sentido, eu trouxe a passagem do habeas corpus já mencionado, que traz esse conceito do vício de consentimento, dizendo que que o consentimento viciado é quando alguém está cautelarmente preso, prisão preventiva ou temporária,
ou em flagrante e é conduzido pela autoridade policial até sua residência, consentindo que os policiais ingressem no seu interior e façam busca e apreensão. Entendemos que há uma inequívoca ilegalidade, pois estamos diante de um consentimento viciado, inválido, portanto. É insuficiente o consentimento dado nessa situação por força da intimidação ambiental ou situacional a que está submetido o agente. Deve-se considerar viciado o consentimento dado nestas situações e, portanto, ilegal a busca domiciliar, pois há um inegável constrangimento situacional. E, mais uma vez, esse habeas corpus retrata claramente o que seria o vício de consentimento na visão do Auri Lopes. Eu gostei muito desse julgado, porque ele é bem completo. Então, seria basicamente isso: o indivíduo ele se sentir intimidado só pela autoridade policial estar ali, querendo adentrar na sua moradia, e aí ele acaba consentindo, mas de forma coercitiva. Então, acaba que não é validado esse consentimento mediante essa intimidação ambiental, como menciona o Auri Lopes. E agora falando um pouco sobre a vulnerabilidade, que também tem relação com esse conceito trazido pelo Auri Lopes Júnior. Em contextos de vulnerabilidade social, a relação entre o policial e o morador é marcada pelo medo e pela submissão. E aí, nessa análise, o Gustavo Badaró, que é um doutrinador, ele sustenta que o consentimento pode ser comprometido pela desigualdade existente entre o indivíduo e o aparato estatal, que foi como eu já mencionei. E aí, nesse habeas corpus, o ministro cita: não seria razoável conferir a um servidor da segurança pública total discricionariedade para, a partir de mera capacidade intuitiva, entrar de maneira forçada na residência de alguém. Lembrando que o direito à inviolabilidade não protege apenas o alvo da atuação policial, mas também todos os moradores do local. E aí, nessa linha, como eu já mencionei, o doutrinador ele fala que a vulnerabilidade social do indivíduo influencia diretamente a legitimidade do consentimento, sobretudo em comunidades periféricas, onde a relação entre a polícia e moradores é historicamente marcada pelo medo e pela submissão. E aí, com isso, a autorização para a entrada na residência deve ser inequívoca, voluntária e comprovada de forma objetiva, sob pena de violação ao núcleo essencial do direito fundamental à intimidação e à privacidade. E aí, sobre o ônus estatal, tanto no julgado do habeas corpus como a jurisprudência, a doutrina, traz que cabe ao Estado comprovar objetivamente que o consentimento foi espontâneo e legítimo. A flexibilização indevida da inviolabilidade domiciliar representa risco às garantias fundamentais e pode legitimar práticas abusivas incompatíveis com o Estado Democrático de Direito. E aí, no habeas corpus, o ministro suscita mais uma vez que caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar de modo inequívoco que o consentimento do morador foi livremente prestado ou que havia em curso a residência uma clara situação de comércio de droga, a autorizar o ingresso domiciliar sem consentimento válido do morador. E aí menciona também que não houve, no caso dos autos, nenhuma comprovação do consentimento para ingresso em domicílio e que naquele momento da prisão, mesmo sem coação direta e explícita sobre o acusado, o fato de o indivíduo já estar detido, sem advogado, diante dos policiais armados, poderia macular a validade de eventual consentimento em virtude de um constrangimento ambiental e circunstancial. Esse último trecho, ele elucida claramente o entendimento do doutrinador Auri Lopes
sobre essa intimidação ambiental, que é justamente o detido estar ali sem a assistência de um advogado, só com a autoridade policial, que normalmente pode ocorrer um abuso de autoridade ou qualquer irregularidade ali naquele momento. E aí cabe ao Estado comprovar que de fato houve esse consentimento do morador para que a autoridade policial ingressasse na casa, que é asilo inviolável. Então, uma forma também do Estado comprovar esse consentimento inequívoco seria utilizando as câmeras policiais, mas que normalmente não acontece, não tem esses registros. E a minha parte foi basicamente essa, foi registrar que sobre essa questão do consentimento do morador nessa busca domiciliar, que muitas das vezes é marcada por situações de ilegalidade, de coerção, e que muitas das vezes, apesar da casa ser asilo inviolável, o asilo é violado. E sobre a fachada de que o morador consentiu, mas nós sabemos que a realidade é outra. E eu finalizo a minha parte. Oi, gente, meu nome é Carolina e agora eu vou falar um pouquinho sobre a busca pessoal. Primeiro, eu acho que seria interessante explicar mesmo o que é essa busca pessoal. E ela é uma revista corporal de pertences realizada por policiais para procurar armas ou drogas ou alguma evidência de algum crime. E ela é mencionada nesses dois artigos que eu trouxe aqui, que eu achei que seriam interessantes, que é o artigo 244 e o artigo 249 do Código de Processo Penal. Primeiro, o artigo 244, ele menciona que a busca pessoal dependerá de mandado no caso de prisão, fundada a suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam um corpo de delito, ou se ela for determinada no curso de busca domiciliar. Então, nesses três casos aqui que foram mencionados, realmente ela não vai precisar de um mandado para ocorrer. E esse outro artigo, 249, ele fala que a busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência. Então, nessa foto que eu trouxe aqui embaixo, realmente tem uma busca pessoal sendo feita por um agente masculino, mas a gente consegue ver aqui no cantinho, eu estou apontando, não dá para ver, mas enfim, no cantinho tem uma mulher que também poderia efetuar essa busca pessoal caso fosse em alguma outra mulher. E agora eu vou passar um pouquinho para a gente entender mais o que seria essa fundada suspeita que foi mencionada no artigo 244. Aqui. Então, essa fundada suspeita exige o elemento concreto e justificável, circunstâncias externas observáveis e fundamentação racional. Ou seja, ela nunca poderá ser, por exemplo, baseada na cor de pele de uma pessoa, ou no lugar onde ela está. Se está em algum lugar mais pobre, então o policial não pode dizer que fez essa busca só por causa do lugar onde ela estava, ou da cor de pele dela, ou de alguma atividade suspeita. Isso nunca será aceito. Até, inclusive, o STJ tem esse entendimento, que eu coloquei aqui para a gente ler, que seria necessário o dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva. Então, realmente, esse dado concreto é mencionado como algo totalmente necessário para a fundada suspeita. E caso ele não aconteça, a prova vai ser vista como ilícita e ela vai ser desentranhada dos autos. Então, realmente é muito importante, eu acho que é uma medida crucial na luta realmente contra algum tipo de preconceito que pode ser demonstrado na hora de fazer alguma busca pessoal em alguém. Então, realmente, nunca será aceito a ideia de alguém que tenha uma atitude suspeita, mas sem elementos concretos, ou uma pessoa só por ser negra, ou uma pessoa só por ser pobre. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil existem casos como esse, de pessoas que são estereotipadas apenas por sua cor de pele, ou apenas por sua situação social, e muitas vezes são tratadas de maneiras ruins, ou são bem
procuradas por policiais para essas buscas. E não é algo correto, não é algo que a gente aqui no direito vê como certo, realmente. Então, existe esse entendimento de que a fundada suspeita necessita de elementos concretos e justificáveis, e realmente é algo assim crucial. E para entender um pouco mais sobre essa justa causa prévia, eu trouxe um conceito interessante chamado pescaria probatória, ou fishing expedition, que já é um conceito comum, mas eu trouxe essa explicação do ministro Rogério Schietti Cruz, do STJ, porque eu achei que ele descreveu bem e ficou interessante, que é o seguinte: a prática é relativamente comum de se aproveitar dos espaços de exercício de poder para subverter a lógica das garantias constitucionais, vasculhando-se a intimidade, a vida privada, enfim, violando-se direitos fundamentais para além dos limites legais. O termo se refere à incerteza própria das expedições de pesca, em que não se sabe antecipadamente se haverá peixe, nem os espécimes que podem ser fisgados, muito menos a quantidade. Então, essa Fishing Expedition seria a ideia exatamente disso que ele falou, de não saber se você vai de fato encontrar algo, mas jogar a rede para ver se consegue. E isso também é completamente mal visto no direito, não é algo que deve ser feito, exatamente por faltar as questões que a gente mencionou anteriormente, do dado concreto. Então, infelizmente, é conhecido como uma prática comum, essa da pescaria probatória, mas não é algo aceito, digamos assim. Não é algo que seja visto como ideal. Exatamente para manter essa ideia de necessidade de uma justa causa prévia, para manter a necessidade de dados concretos na busca. E é isso, acho que essa foi minha parte. Muito obrigada. Olá, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre a ilicitude das provas e a chamada teoria dos frutos da árvore envenenada. Esse tema ele é bastante importante porque envolve diretamente a relação entre segurança pública e direitos fundamentais. Então, no processo penal, vai existir uma preocupação muito grande em combater a criminalidade e responsabilizar quem de fato pratica os delitos. Mas tem um ponto essencial que ele precisa sempre ser lembrado. O Estado ele não pode agir sem limite, em nenhuma hipótese. Em outras palavras, não vai bastar que a polícia encontre a prova de um crime. Essas provas elas têm que sido obtidas de forma legal e constitucional. Porque no Estado democrático de direito, os fins nem sempre justificam os meios. E é justamente dentro dessa discussão que aparece uma situação que ela é muito comum envolvendo os chamados crimes permanentes. O principal exemplo desse tipo de crime permanente é o tráfico de drogas. E por que o tráfico de drogas é um crime permanente? Porque a consumação dele ela vai se prolongar com o tempo. Ou seja, enquanto a droga estiver sendo mantida em depósito ou estiver sendo comercializada, vice-versa, o crime ele vai continuar acontecendo. Então, durante muito tempo, isso foi utilizado como justificativa para permitir a entrada de policiais em residências sem mandado judicial algum. E a lógica era a seguinte: se o crime está acontecendo naquele momento, então a entrada estaria automaticamente autorizada. Esse entendimento mudou. Hoje em dia, o STF e o STJ entendem que o fato do crime ser permanente, ele não vai criar um cheque em branco para a atuação policial. Ou seja, a polícia ela não pode simplesmente presumir que existe tráfico dentro de uma residência e invadir o local apenas com base em suspeitas genéricas. Isso porque a Constituição Federal ela vai proteger o domicílio como um espaço inviolável. Então, o artigo 5º, inciso 11º, ele vai estabelecer que ninguém pode entrar na casa de alguém sem o consentimento do morador, salvo hipóteses excepcionais que elas vão ser previstas constitucionalmente. Então, para que a entrada sem mandado ela seja de fato considerada válida, é necessário demonstrar a existência de fundadas razões. Essas fundadas razões, elas precisam existir antes da entrada no imóvel. Até mais do que isso, elas precisam ser objetivas e verificáveis. Dar exemplos. Uma intensa movimentação que é típica de tráfico e ela é observada previamente. Ou seja, ela tem que ser observada previamente. Uma denúncia anônima
que é confirmada por diligências policiais, não só uma denúncia anônima. Ela tem que ser confirmada por diligências policiais. A visualização de drogas ou alguma situação de flagrante que ela é percebida externamente. Ou seja, deve ter uma justificativa, ou deve ter não, deve existir uma justificativa concreta que seja anterior a essa invasão. O que os tribunais eles não vão aceitar é a chamada justificativa retrospectiva, que é quando a polícia invade primeiro e tenta legitimar a ação depois. E aí utiliza como argumento o fato de ter encontrado droga ou arma dentro da casa. E isso inverte completamente essa lógica constitucional. A legalidade da entrada tem que existir antes da invasão. Ela não pode ser construída posteriormente. Então, é exatamente nesse ponto que vai entrar a teoria dos frutos da árvore envenenada. Essa teoria ela surge no direito norte-americano e ela é incorporada pelo direito brasileiro e ela é diretamente relacionada com o artigo 157 do nosso Código de Processo Penal. E ela vai determinar a inadmissibilidade das provas ilícitas. A lógica dessa teoria ela é relativamente simples. Se a prova ela foi obtida por meio ilegal, então todas as provas dela derivadas também estarão contaminadas. Então a metáfora que é utilizada é justamente de uma árvore envenenada. Se a árvore está contaminada na origem, os frutos produzidos por ela também estarão contaminados. Ou seja, se a origem está contaminada, o que for derivado dela também vai estar contaminado. Um exemplo prático disso é a polícia realizar uma entrada ilegal em uma residência, sem mandado judicial algum e sem qualquer fundada razão válida. Então, durante a busca são encontradas entorpecentes, armas, drogas, dinheiro, outros vestígios de crime. O que acontece? À primeira vista, vai parecer um forte indício de uma prática criminosa. Só que, juridicamente, o problema é que essas provas foram obtidas a partir de uma violação constitucional. E então, essa ilegalidade ela não vai só afetar a apreensão daqueles materiais que foram apreendidos naquele momento com aquela entrada ilícita na residência sem mandado. Por exemplo, uma confissão feita após a prisão, ela também vai ser invalidada. Uma perícia realizada nos objetos apreendidos, ela também vai ser invalidada. O acesso aos dados do celular também vão ser invalidados. Até mesmo novas diligências policiais que vão ser realizadas com base naquele material vai ser considerado ilícito por derivação. Justamente por isso, é a teoria da árvore envenenada. Se a raiz está envenenada, todos os frutos também estarão envenenados. Então, nesse contexto, vai ocorrer o que a gente chama de nulidade derivada. E aí a consequência processual disso é o desentranhamento das provas no processo. Desentranhamento, no caso, seria a retirada dessas provas do processo. Ou seja, essas provas elas não vão ser utilizadas para fundamentar qualquer tipo de condenação criminal. Então, esse ponto ele vai ser extremamente importante, porque o processo penal ele vai possuir uma dupla função. Ele possui uma dupla função. Ele serve para permitir a punição de crimes e também para proteger o cidadão contra os abusos do próprio Estado. Ou seja, o processo penal ele não vai funcionar apenas como um instrumento de repressão. Ele também é um instrumento de garantia. Então, se a gente aceita que os direitos fundamentais possam ser ignorados sempre que houver uma suspeita de crime, vai ser aberto espaço para arbitrariedades, perseguições, abuso de autoridade. Então, por isso, o combate à criminalidade ele tem que acontecer dentro dos limites constitucionais. O Estado não pode simplesmente combater a ilegalidade praticando outras ilegalidades. Então, quando ocorre uma violação ilegal de domicílio, a gente não está diante apenas de um erro procedimental, um mero erro formal processual. A gente está diante de uma afronta direto às garantias constitucionais e ao devido processo legal. Então, essa teoria da ilicitude das provas, ela vai reforçar uma ideia central de Estado democrático de direito. No caso, que a persecução ela possui limite. A persecução penal ela vai ser limitada. Vamos lá. A eficiência da investigação é importante? Com certeza. Combate ao crime é importante? Claro que é.
Mas nenhum desses objetivos ele vai poder justificar a violação dos direitos fundamentais que vão ser garantidos pela Constituição. E é justamente isso que vai diferenciar o Estado de Direito de um Estado arbitrário. Tá? Por aqui eu encerro minha fala, tá bom? Obrigado.